Senhor Jesus Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, permitindo-nos aqui estarmos reunidos para mais uma jornada de estudo e trabalho, e Te pedimos inspiração, amparo, orientação, para que possamos canalizar e veicular o melhor ao nosso alcance, aproveitando a parte que nos toca, assimilando para a vivência plena da sociedade. Nós pedimos também que os nossos trabalhos possam ser úteis para os irmãos aqui albergados conosco, em estágio de aprendizagem, estágio de reequilíbrio, de harmonização interior, preparando-se para a sequência da evolução. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 9. Então vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos, para nos familiarizarmos com o texto, para que o texto permaneça vivo em nossa casa mental. Vou ler a partir do versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Muito bem, o versículo 9, que nós iniciamos o estudo, é o seguinte: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós começamos a tratar desse assunto. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E vamos terminar hoje. Nós estávamos comentando sobre verdade, palavra, e trouxemos aqui para a nossa análise o ensinamento de Jesus, em que ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estávamos comentando que nós temos uma tendência de mitificarmos, idolatrarmos, por exemplo, Jesus, e tomar num sentido literal que ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós permanecemos então no plano da adoração exterior. Mas o Espiritismo nos ajuda a aprofundar um pouco o entendimento, e hoje nós temos condições de entender que o eu sou individual, a essência, o nosso conjunto individual, nossas conquistas, pensamentos, sentimentos, define um caminho que nós estamos seguindo.
É um assunto filosófico, mas não temos como deixar de tratar isso não. Então, o que eu sou, na verdade, define o caminho trilhado até agora, em que nós temos aí luzes e sombras do nosso plano subconsciente, do porão da individualidade, e o que nós somos também vai definindo um caminho. Na pauta da lei de causa e efeito ou na pauta da libertação. Ainda com necessidade de expiação, de provas, ou já no plano de uma libertação que nos permite marchar com mais tranquilidade, tomando as rédeas do destino. Então nós precisamos compreender a nossa essência, o eu sou profundo, natureza dos nossos pensamentos, qualidade dos nossos pensamentos, qual é a nossa mentalidade, qual é a nossa filosofia de vida, porque isso vai estabelecendo uma dinâmica operacional natural que vai definindo a busca que nós fazemos na existência, a busca segundo o propósito alimentar. Então nós vamos seguindo um caminho. Então o caminho, na sua essência mais profunda, é o definido pelo pensamento, pelas ideias. E nós adotamos. E, buscando concretizar essas ideias, nós vamos, então, atuando e agindo no mundo e estabelecendo hábitos. E os hábitos vão alimentando sentimentos. Repercutem no campo dos sentimentos. Então, se o nosso propósito é plenamente materialista, afastados da busca pelo bem, por exemplo, pela prática do bem, nós vamos então alimentar sentimentos egoísticos, sentimentos que vão concretizar meu propósito de bem-estar material apenas, de conquistas materiais. Ao passo que, se nós estabelecemos como filosofia de vida a busca que Jesus propõe, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é o bem, o amor, a virtude, nós vamos dar o justo valor para as coisas materiais e certamente o necessário não vai nos faltar, porque o trabalhador merece o salário. Mas isso não me autoriza ou nos autoriza a abandonarmos os trabalhos materiais, porque buscando o bem eu vou ser suprido. Não, eu vou ser suprido na pauta do trabalho. Porque o trabalho material é importante. Paulo, por exemplo, trabalhava. Consertava sapatos, consertava tapetes. Depois que ele se converteu, compreendendo que não poderia mais ser doutor da lei, recebendo os proventos do sinédrio, e ser cristão ao mesmo tempo, não seria possível, então ele abandonou e foi praticar aquela profissão que ele aprendeu junto do pai desde a infância. Então ele deixou uma situação extremamente confortável, porque um cargo como de doutor da lei ou rabino do sinédrio equivale a um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Tem que fazer uma comparação com todos os proventos ótimos que se recebem nesses cargos e também as mordomias, o aplauso.
o respeito por aquela posição. Nós não estamos dizendo isso não. Então, o pensamento é o caminho, a verdade é o que é? A verdade é aquilo que eu pratico para alcançar o objetivo proposto no caminho. Então, a verdade é a minha realidade interior e o que eu faço com ela. A minha verdade individual, ela em última instância, ela é exteriorizada pelos sentimentos que eu alimento. Então, os espíritos que nos tutelam a caminhada para fazer uma aferição do nosso grau de evolução, da nossa verdade interior, o que eles analisam? Os nossos sentimentos, que são alimentados pelos hábitos. Então, em função dos sentimentos que nós alimentamos, nós vamos ter, então, uma ajuda da misericórdia divina. Por exemplo, sentimentos na pauta das paixões precisam ser combatidos. Então, eu vou ser envolvido por circunstâncias, situações, acontecimentos, pessoas, que vão favorecer a diminuição das paixões e o crescimento das virtudes. Então, caminho, pensamento, verdade é aquilo que nós vamos exteriorizando, e a vida interior, essencial, é definida pelos sentimentos, emoções, desejos, que são aqueles componentes que nos fazem buscar. Por que eu estou dizendo que fazem buscar? Vamos lembrar, o pensamento é o caminho? Sim. Mas a fonte do pensamento é o sentimento. Então, se os meus sentimentos são plenamente egoísticos, desconsiderando o bem, o amor, a necessidade do próximo, então o sentimento é fonte do pensamento. Então, o sentimento, ele gera o pensamento, e o pensamento que propõe o caminho retroalimenta o sentimento. Então, é um círculo vicioso. Então, eu preciso quebrar essa rotina. Para quebrar a rotina, eu tenho que mudar os hábitos, que vão me encaminhar para a geração das virtudes. Aí, eu vou gerando virtudes, os bons sentimentos vão gerando bons pensamentos. Então, por isso é que nós somos, assim, duais ainda. Nós somos duais. Apresentamos bons pensamentos e de permeio pensamentos complexos. Por quê? Por causa da natureza dual dos nossos sentimentos. O passado, até que nós, então... E para que nós consigamos a transformação integral, é que nós estamos no regime de provas, de expiações e provas. Porque se nós estivéssemos alcançado a plena transformação, não estaríamos no mundo de expiações e provas. Já estaríamos no mundo de regeneração, no mínimo. Se nós ainda estamos no plano de expiações e provas, é porque nós ainda estamos em processo do bom combate, do combate às más inclinações. Está claro aí? Alguém quer fazer comentário? Você está falando aí, eu estou lembrando de uma palestra do seu Honório sobre evolução. É isso mesmo que é. Eu estou trazendo aqui o que eu aprendi com ele mesmo estudando Apocalipse. Por exemplo, a gente vai assimilando, vai aprendendo e o assunto é filosófico, o assunto às vezes ele não agrada muito, mas o nosso trabalho em espiritismo é evoluir, progredir.
Por isso que a doutrina espírita, segundo Allan Kardec, não é uma religião tradicional. É uma ciência, uma filosofia de repercussão religiosa, porque o Espiritismo confirma o que as religiões sempre ensinaram, de uma maneira não muito clara e muito nítida, a respeito do além-túmulo. O Espiritismo dá comprovação. É assim que é a vida no mundo espiritual, tem as várias moradas, as esferas, é assim que é. E nós aqui no nosso trabalho mediúnico das segundas-feiras, nós temos comprovado que é dessa forma mesmo. Inclusive no que tange o que André Luiz revela, nós temos comprovado que a realidade é essa mesma. Conforme vemos ali nas obras, na coleção de André Luiz, a partir de nosso lado. Agora, a verdade legítima é a verdade que procede de Deus, que garante a felicidade. Porque a verdade que nós cultivamos na pauta do egoísmo não garante a felicidade. Por que não garante a felicidade? Porque nós vamos desencarnar e no mundo espiritual nós vamos constatar que uma vida plenamente egoística e materialista, ela não é suficiente para gerar o bem-estar na vida espiritual. Para gerar o bem-estar na vida espiritual, eu preciso incluir o desenvolvimento das virtudes pela prática do bem. Para que a vida seja integral. Por isso que os Espíritos definem na questão 982, que eu tenho repetido aqui nos últimos tempos, o seguinte: será que é necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Resposta: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. O caminho que conduz ao bem é uma filosofia de vida qualificada. Então, a pessoa que não é religiosa, mas é humanista, e busca praticar os valores humanos, o bem, tratar o próximo com equidade, com respeito, está no caminho da de uma felicidade, de uma bem-estar no mundo espiritual. Kardec comentou o seguinte: a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro, apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser concebida. É uma alavanca que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance, conforme Kardec está dizendo aí. Agora, se nós não soubermos utilizar essa alavanca, de nada nos adianta a doutrina espírita. Nós estivermos empenhados em praticar, segundo aquele critério que define o verdadeiro espírita, que está no Livro dos Médiuns. Aquele que não apenas admira a moral espírita, mas que a pratica até as últimas consequências, porque senão não adianta nada. Você é mais um religioso que vai buscar o templo para orar, pedir perdão
pelos pecados, pelos erros, mas que na sociedade vai continuar odiando o próximo que não pensa como ele. Diga aí, Fernando. Se me permite, inclusive, eu estou lembrando aqui, essa 1982, que diz que aqueles que não tiveram oportunidade, essa coisa toda, eu não sabia. Na nossa última reunião, esse mês passado, não esse mês, de apoio à prece ao tratamento, a gente estava falando sobre cativar, né? Nós cantamos uma música sobre cativar, que é aqueles que a gente cativa, a gente é responsável por ele, aquela coisa toda. E uma senhora que estava lá, ela relatou um fato dela, que se passou com ela, que eu falei, gente, é exatamente o bom samaritano. Que ela relatou que ela encontrou uma pessoa, uma senhora, uma velha, morando na rua, e ela se compadeceu daquela senhora e providenciou para ela um asilo e periodicamente estava visitando essa senhora. Eu falei, isso aí é o bom samaritano. Quer dizer, ela praticou o que Jesus ensina. Exatamente. Independente de qualquer religião. Por isso que o samaritano na parábola está em melhor situação do que o religioso. Exatamente. Do que o escriba, do que o fariseu. Por quê? Porque faz o bem. Então ninguém se iluda achando que porque é espírita, vai chegar no mundo espiritual, vai ser recebido com tapete vermelho, o Bezerra de Menezes numa ponta, Camilo Chaves na outra, Emmanuel de um lado, Bassanufo do outro, Maria por cima assim pairando. Irmã Sheila ninguém se iluda não. Não pratiquemos o bem, não nos empenhemos, de fato, para ver o que acontece conosco. É ilusão Infelizmente tem muita gente que se ilude dessa forma. Então, a verdade que Jesus veicula é uma verdade autêntica, porque é aquela verdade que garante a segurança, o bem-estar, a harmonia interior, a felicidade e a paz, mesmo em meio a uma civilização bárbara, como era o mundo no tempo de Jesus, e como ainda é, em larga escala, o mundo de hoje. Porque quando nós analisamos todos os problemas e dificuldades da humanidade atual, nós vamos ver que a nossa humanidade ainda é bastante complicada. Bastante complicada pelo que vemos no dia a dia, nos noticiários, nas várias complicações sociais que existem, até porque nós sabemos que o nosso mundo ainda tem 2/3 de componentes complexos, segundo Santo Agostinho. Espíritos nas faixas da infância da humanidade e espíritos já adiantados, mas indiferentes ao bem do próximo. Espíritos sem empatia para com o sofrimento do próximo. Espíritos bastante materialistas, voltados apenas para a conquista do lucro financeiro, do dinheiro, do ouro. E nós estamos vendo, inclusive, a repercussão da ganância humana no desequilíbrio climático que estamos presenciando. E nós estamos vendo que está se acentuando e pouco tem sido feito em larga escala. Inclusive, pelo contrário, quando nós julgávamos aí que o mundo estava caminhando até para não ter mais guerras, explode uma guerra, pleno século XXI. O que dá uma atestada, amigos, da nossa situação. Nós não podemos aqui, como diz Kardec
no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não podemos colocar óculos cor-de-rosa, fingir que o mundo está bem. Não está bem, o mundo está mal. O mundo está mal. E nós precisamos. E como nós vamos ajudar o mundo a melhorar? Fazendo a nossa parte. Se transformando e buscando fazer o que é possível aí no mundo para ajudar a humanidade, no campo social. Muito bem. Então vamos lá, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Versículo aqui é muito rico em aspectos para trabalharmos. Então vamos... E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Então, o verdadeiro lançamento aqui que nós vamos fazer, e eu lancei-me, é o lançamento ao trabalho, à operação, à dedicação, ao empenho, à fidelidade ao propósito assumido. Então, para que eu consiga, já que o caminho é o pensamento, que é o propósito, e nós trazemos do passado milenar um propósito ainda bastante egoístico, alimentado por muitas existências complexas, para que eu consiga alterar esse propósito ainda automático eu ainda sigo, que ainda me impõe dificuldade para que eu permaneça no bom caminho, eu preciso me lançar à nova prática, uma nova vivência. Isso vai exigir sacrifício, renúncia ao conforto. Por exemplo, nós estamos aqui hoje debaixo de uma grande chuva. Poderíamos estar nos nossos lares. A lei o passado, o nosso passado, a nossa tendência, nos automaticamente nos chama para o conforto, permaneça no plano do menor esforço. Isso é o passado. Para eu quebrar essa rotina, eu preciso me dedicar. Por isso que os Espíritos insistem para conosco. Eu vou trazer um exemplo aqui no caso da mediunidade. Por isso que os Espíritos insistem que nós precisamos desenvolver a assiduidade e a pontualidade, para gerar uma nova rotina. Porque com o passar do tempo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar desconfortáveis quando não conseguimos vir. Que aí já é o oposto. Significa que nós estamos encontrando alegria, satisfação e bem-estar vindo. De tal forma que quando nós, por algum motivo que não é um motivo justificável, segundo os Espíritos, nós ficamos, a consciência fica ali em circuito fechado. Ou mesmo quando o motivo é justificado, a gente, puxa vida, eu queria tanto estar na reunião, mas esse dever me obriga a estar aqui. É o sinal que nós estamos revertendo uma situação. Não é isso? Porque no caso, por exemplo, de família, nós vamos compreender que se nós temos um núcleo familiar de 4, 5, 6 pessoas, o grosso da nossa família espiritual está desencarnada. Não está encarnada. E quando nós participamos de um trabalho como esse aqui, nós vamos lidar com os familiares desencarnados que nós deixamos pelo caminho. Ou aqueles que nós
que estiveram sob a nossa órbita, nós cativamos de uma maneira complexa, e eles seguiram as nossas ideias complexas e enveredaram pela senda do sofrimento. Então hoje nós precisamos testemunhar para ele, porque nós vamos falar do testemunho aqui, ó, testemunhar para eles uma renovação. Então eles estão tendo a oportunidade de estarem de novo sob o nosso raio de influência, testemunhando o contrário do que eles observando o contrário do que eles observaram no passado. Porque, em essência, amigo, nós não somos culpados pelos caminhos equivocados que os irmãos tomaram seguindo nossos exemplos. Não somos culpados, eles seguiram o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Mas diz a lei que nós precisamos voltar para demonstrar coisas diferentes, para que eles, então, usando o livre-arbítrio, sigam agora o personagem renovado, fazendo bom uso do livre-arbítrio. Essa em síntese, isso que significa o pagamento. Todo mundo morre de medo. Eu vou ter que pagar. Esse é o pagamento. O pagamento é isso. Você vai testemunhar coisa diferente. Você vai receber às vezes você tem um grupo lá de 100. Você liderar, ou milhares, no caso dos romanos, lideravam milhares. A legião tinha, arredondando, 5.000 soldados. Então, se você liderava uma legião de 5.000 soldados, e nas batalhas, por exemplo, na Guerra das Galhas, se liderava 4, 5 legiões. Às vezes 10 legiões. Olha o montante. Então, você tem que... Desses milhares que você liderava, você vai receber um que representa milhares na sua família. Ou 2. Que são 2 ali todo que mundo. Talvez seja dos mais complicados, que reencarna como seus filhos, tá? E os outros ficam observando. Você está entendendo? Então, como você interage com esses familiares, vai repercutir naqueles. Então, é a lei da repercussão. Agora, isso para nós é uma alegria, não é um peso. Maravilha, você poder... Nós aqui na reunião estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de relacionarmos, desde 2018 pelo menos, olha a quantidade de irmãos do nosso passado com os quais temos aqui convivido. Então é uma maravilha para nós. Diga lá, Fernando, você queria falar? Eu estava engatado no raciocínio. Quando eu era peão da pesada, eu não faltava serviço de jeito nenhum. Por quê? Se eu falto um dia, eu perco 2 no domingo remunerado, né? E eu estou lembrando aqui, interessante, o seguinte, quanto que a gente poderá perder também, que hoje é a última reunião do ano, né? Uma reunião do ano. É o fecho, né, do ano. Fechar o círculo. Fechar o círculo, né? É. E nós estamos vendo como o tempo está acelerado. Eu me recordo quando nós estávamos em meio à pandemia, a gente achava assim, nossa, até passar essa pandemia, já passou, já tem um ano que passou, que nós estamos trabalhando no regime aqui já presencial. Já tem um ano já. Tem um ano e um mês, porque nós voltamos para o presencial. Nós voltamos no presencial na última segunda-feira de outubro do ano passado. Olha como é que o tempo passa, meu Deus. Ué. O tempo voa. Aconteceu tanta coisa na reunião, pessoas afastaram, pessoas chegaram, pessoas Eu tenho que ficar afastaram de novo. E vão chegar mais. Chegaram, por exemplo, chegaram a Samira e o Washington, que é um médium que... Então, os espíritos anunciaram que ia chegar mais gente. Só que chegou das duas facções, certo? Uma complexa e uma... Mas
Gente, Não, não mas tem problema, faz parte. Foi necessário, né? É. A gente tirar algo de Alice, É. País da Maravilha. Exatamente, Pra exatamente. gente saber como lidar com a nossa mediunidade. Porque se a gente deixa a vaidade. Gente, eu fico impressionada. Só recebe espírito. Entendeu? Da alta. Encarnado aqui no planeta, não só recebe. Tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Tem uma fascinação. Uma É. fascinação é um dos problemas que existe no movimento espírita, existe. que toca aqui no assunto aqui, ó. E lancei-me aos seus pés para o adorar. A idolatria. A idolatria é um problema sério no nosso meio espírita. Idolatria de médiuns, idolatria de palestrantes. Isso vai gerando uma fascinação naqueles que não estão amadurecidos. Sabe uma coisa interessante mesmo, já li, não sei qual obra, que é assim mesmo, quando a reunião está atendendo as expectativas do plano superior, aí deixa chegar para dar uma Balançado. sacudida, para ver se vocês podem mais, se a espiritualidade pode contar com, dar mais um passo além, se estão maduros, se percebe, ou se abala, ou se fica influenciado, se entra no jogo do médico complicado, entendeu? Para ver se, porque é igual evoluir lá, evoluir aqui. Dependendo do que você está fazendo, eles vão te puxando. Esse grupo dá para pegar mais, fazer mais coisas. Aproveitar que dá para... Aí é isso que eles vão fazendo. Porque... E de tempo em tempo tem que soltar uma bomba, senão você fica... Gente mesmo, né? Falando nós, né? Todo mundo do grupo, mas os médicos principalmente, que igual eu falo, para cair na fascinação, meu filho, porque geralmente médiums, aqui eu falo de todos nós, somos médiums em alguma medida. Então aí estão na linha de frente, são dos mais complicados. Sim. Da história da humanidade. Sim. Como nós temos visto. Sim. São boa vista. Não temos visto? Não fomos. Olha os eventos em que nós estamos aqui envolvidos ao longo da história. Só evento assim de impacto. Então, por isso que nós estamos num trabalho desse aqui de linha de frente, né? De linha de frente. Lidando com a mediunidade, como nós lidamos. E estudando... Quantas pessoas estudam Apocalipse nesse nível aqui, do Honório... Fez o trabalho que o Honório fez aqui. Que assim... Eu me lembro que quando eu estava neófito em espiritismo, jovem, o Apocalipse começou a me chamar a atenção. Eu falei, tem que entender esse Apocalipse, coisa complexa de entender, e eu procurando não consegui. Lá nos anos 80 e tal. Aí quando eu ganhei de presente esse material, comecei a estudar. Impressionante, né? Eu falei, é isso que eu procurava. Aí eu tinha aquela ideia de estudar para mim, fazer o meu esquema, mas eu fui ver, não, isso aqui tem que ser compartilhado, um negócio extraordinário. Aí que foi nascendo todo o processo. Estamos aqui nesse pé. Começamos a estudar em 2013, se não me engano. Já vamos entrar, vou completar 10 anos. Começamos a estudar em 2013. Aí nós iniciamos na segunda-feira. Nós estávamos estudando aquele esquema aquele esquema mais que eu elaborei, aquele mais completo. Aí quando eu conheci o Beto, aquela história que eu contei para você, lá no supermercado Roma. Aquilo foi inacreditável, né? No supermercado Roma, eu comecei a conversar com o Beto, vou até falar aqui para o povo saber, né? Aí eu bordei, fui 2 vezes, a primeira vez eu só dei um alô para ele, eu te conheço, lá da rede, da rede espírita. Aí na segunda vez eu entrei mais enfático, falei, eu vi lá que você trabalha com o Apocalipse do Honório, falei, eu trabalho. Pois é, eu ganhei de presente, eu fiz um resumo, ele falou, você fez um... Como é que você chama? Eu falei, Júlio César, ele deu até uma...
Ele estava no supermercado Roma, o cara chama Júlio César. Ei, Patrício. Ele no supermercado Roma, ele, entendeu? Aí me chamou, você tem que ir, vai lá em casa. Nós ficamos lá com essas 5 horas com ele. Né? Não rendeu. É. Aí começamos aquela parceria, e o projeto é editar esse material aí, transformar num livro. Então, a gente vê que a gente tem uma grande afinidade e tem responsabilidade, né? Estudando Apocalipse. Né? Então vamos lá, lancei-me aos seus pés para adorar, então o problema é a adoração. Não é? A idolatria, que prejudica os nossos irmãos que assim são tratados, porque eles podem ser tocados, podem ter a vaidade insensada e alimentada e se iludem com esse posto, com esse movimento, e são considerados infalíveis e começam a acreditar que são infalíveis mesmo e que tem que dar opiniões sobre tudo, que é o problema, porque aí o elemento começa a incorrer em erros, começa a emitir opinião pessoal e esquece de dizer, isso eu não sei, não vou estudar para te responder. E às vezes se embarca nesse movimento e os espíritos vão se aproximando. Então, por isso que a nossa âncora de segurança é o bem praticado. É o esforço pelo bem, que é a âncora de segurança no dia a dia. O bem que eu falo, eu repito, é o bem da virtude aplicada no dia a dia. É o bem de você dar um dinheiro, dar um recurso, dar um alimento, dar um agasalho, que isso faz parte, mas é aquele bem, o bem que proporciona no mundo interior a movimentação de uma virtude, de um bom sentimento. E o crescimento desse bom sentimento. Que é o que vai envolver, ou não vai envolver, ele vai... Vou utilizar as duas leis que com as quais Kardec trabalha no Livro dos Espíritos. Lei de conservação e lei de destruição. Então, nós conservando a virtude, destruímos a paixão. Por desuso. Porque o princípio é o mesmo. O princípio que gera a paixão ou gera a virtude é o mesmo. Está lá na questão 907. O instinto desenvolvido no passado, que é o impulso, a tendência. Eu lancei seus pés para adorar, mas ele disse, olha, não faças tal. Então, é um movimento, e nós aprendemos desde Allan Kardec que a doutrina espírita, o movimento espírita, não comporta lideranças. Nós não temos liderança. Nós não temos líder. Nós não temos instituição que dita as normas, de cima para baixo. Feição das religiões tradicionais. Não temos. Temos o corpo doutrinário espírita, que nós estudamos tanto no recesso dos nossos lares, de modo privado, quanto em conjunto, como estamos fazendo aqui, para aferirmos o nosso grau de desenvolvimento e de entendimento. Não temos aquele que define para nós, não. A interpretação é essa. Não temos. Nós temos que buscar estudar incansavelmente o Livro dos Espíritos, principalmente nas entrelinhas, conjugando as questões para formar um entendimento global da doutrina.
espírita. E nós temos aqueles companheiros que deixaram um trabalho robusto, sobre os quais nós nos debruçamos, para então crescer em entendimento, como o Honório, o Zé Damasceno Sobral, por exemplo, Mediunidade de Chico Xavier, as obras de Emmanuel e André Luiz, que nos ajudam a entender os aspectos, ajudam-nos a raciocinar, somente a de Emmanuel, que interpreta para nós, nos ajuda, traz a sua contribuição para a interpretação do texto evangélico. Nós vamos concordar ou não, segundo o critério, porque o espírito superior ele não fica incomodado quando nós não concordamos com suas ideias. Nós estamos no exercício do pensamento crítico, do livre-arbítrio, estamos aqui reencarnados, a matéria exerce um abafamento no entendimento, e nós temos que ter prudência, bom senso, para saber se aquela interpretação realmente está consentânea. Isso tudo faz parte. Isso tudo faz parte do aprimoramento. Então, nós temos, no nosso caso particular, espírita, devemos estudar incansavelmente a doutrina espírita. E não ficarmos sempre na dependência do palestrante. Porque o palestrante, como nós vemos aí no movimento espírita, principalmente aqui no Brasil, tem interesses ideológicos, tem preferências ideológicas no campo político, e ele contamina o seu discurso com a sua preferência ideológica, tentando conciliar, às vezes, o inconciliável. E é por isso que nós aqui nos atemos ao livro dos Espíritos, repetimos sempre, porque a nossa intenção é raciocinar em termos do livro dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. O Honório fala numa das palestras dele que um determinado palestrante de renome em Minas estava falando que o Evangelho está desatualizado. Ele veio para atualizar. E aí coloca as coisas da mente dele. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter prudência e, sempre que possível, nós aqui ancorarmos o trabalho na codificação. Eu tenho que reencontrar com um amigo que, coitado, vou tentar esclarecer quando ele diz: não, eu sou conservador. Quer dizer, eu falo para ele, você é estacionário. Porque o conservador não progride. A doutrina espírita, nas próprias palavras de Kardec, é uma doutrina progressista. Progressista. Tanto que nós somos espíritos imortais, que evoluímos ao longo das reencarnações, vamos progredindo, as ideias avançam. Então, o que nós temos que conservar são as boas intenções, os bons sentimentos, o senso de humanidade. Sim. Isso que nós temos que conservar. E se a determinada doutrina, já estudamos aqui, se uma determinada doutrina causa divisão, ela não uma doutrina de acordo. Questão 842. Por quem disso se poderá reconhecer entre todas
as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Tem ideias conservadoras que são falsas e perniciosas, que causam divisão, que causam desunião. É que está dizendo aqui em cima, na primeira parte da resposta, né? São as fábricas de hipócritas, né? Fábrica de hipócrita. Mais homens de bem, menos hipócritas fizer. Meu Deus do céu. É. Então é isso. Por isso que a nossa intenção aqui tem que ser a intenção espírita cristã. Porque nós abraçamos a doutrina espírita para construir uma nova verdade com base nela. Como os espíritos disseram aqui, é necessário acreditar no espiritismo para se dar bem na vida espiritual? Não. Mas a doutrina espírita, ela nos dá um norte seguro. Quando bem entendida e bem vivenciada, ela nos coloca em condições de, vamos dizer assim, chegarmos no mundo espiritual menos amarrotados. Vamos falar assim, certo? Menos amarrotados. Se nós estamos empenhados em praticar o bem, evidentemente nós não somos perfeitos, vamos escorregar aqui e acolá. Mas a nossa intenção é acertar. Nós estamos justificados, amigo. Afinal, nós somos todos, a reencarnação é como se nós fôssemos aquele casulo da borboleta, né? Nós vamos sair daqui, aquela borboleta bonita, mas vai sair uma bruxa, né? Os meninos tudo têm medo, né? Eu tinha. Fia, né? E lancei. E lancei. Borboleta ou bruxa? E eu lancei meus seus pés para adorar, mas ele disse: olha, não faças tal. O sistema não é o da adoração mais. Isso aí ficou claro. Não é mais o da adoração. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Então ele se coloca na mesma posição de lutas como companheiro. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Como que nós adoramos a Deus numa linguagem mais consentânea com os tempos atuais? A resposta, a dica nos é dada por Paulo na sua dissertação que Kardec colocou aqui como um dos textos que esclarecem a questão 1009, que pergunta sobre as penas impostas. Então, Paulo diz assim, como que nós adoramos a Deus hoje, na linguagem moderna? Da seguinte maneira: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Então, nós adoramos a Deus de forma natural, adotando a justiça, praticando o amor e observando a ciência. Por isso que o Espiritismo tem 3 aspectos: ciência, filosofia, religião, que é o amor aplicado. Porque a prática da filosofia espírita na sociedade, de modo sistemático, de modo rotineiro, de modo científico, todos os dias, vai levar ao desenvolvimento do amor. Então, adotando esse sistema, que
é um triângulo de força, segundo Emmanuel. Filosofia, ciência, religião é um dinamismo. Nós estamos falando do quê? Pensamento, prática, sentimento. Filosofia, pensamento, mentalidade. Ciência, prática, hábito, vivência. O amor é o resultado. Adotando a mentalidade espírita, a filosofia espírita, acreditando de fato, acreditando, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar nela mais do que eu acredito na minha ideologia particular, de cunho político no mundo. Porque o Espiritismo veio renovar o mundo, remodelar o mundo. Então eu não tenho... O nosso trabalho não é enxertar no Espiritismo a minha ideologia particular para adaptar. Não, é o contrário. A ideologia que eu sigo no campo da existência está de acordo com o pensamento espírita com o qual concordo e adoto? Isso que eu tenho que perguntar para mim. Por quê? Então, filosofia é o caminho. Falamos aqui do caminho, verdade é a vida. Filosofia é o caminho. A verdade é tudo que eu vou fazer e faço em termos de hábito para praticar essa filosofia. É a minha verdade que eu vou acionar para praticar. Filosofia. Meus sentimentos. Eu preciso contrariar meu egoísmo. E, no caso aqui, o amor, a justiça, o amor e a ciência vai ser o resultado. Então, vejam bem, como o sentimento é fonte dos pensamentos, aprendemos no Evangelho, esse amor aqui, que eu desenvolvi, já vai inspirar novos pensamentos. Por quê? Porque eu vou atrair para junto de mim os desencarnados que vibram na faixa do amor. Quanto mais eu pratico o amor, mais espíritos elevados eu vou atraindo. E eles têm o seu conjunto extraordinário de ideias e pensamentos, porque já progrediram mais do que eu. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou tendo inspiração, vou comungando pensamentos mais elevados, então eu vou ampliando meu entendimento da verdade, do amor, e eu vou refinando cada vez mais a minha prática. Notaram? Isso é um sistema espiraloide. Mentalidade, prática, sentimento. Então, quando a mentalidade espírita cristã é praticada, o amor é desenvolvido, eu vou ascendendo espiritualmente. Então, esse amor aqui já me coloca num patamar mais acima, na outra escala da espiral. Aí novas ideias. Pouco tempo o Espírito disse através de você que nós precisamos estudar bastante porque eles têm muita coisa para dizer. Como é que nós vamos sintonizar com eles? Estudando, praticando, melhorando o sentimento. Aí nós vamos elevando o edifício. Então é isso, amigos. O tempo está esgotado. Na semana que vem retomamos, porque faltou aí um último trecho do versículo. Adora a Deus. Falamos aqui de como adoramos a Deus de forma prática, dinâmica, não estática. Sistema filosófico, prático de renovação. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós vamos trabalhar isso, esse aspecto na próxima reunião, semana que vem, e o versículo 11. Que Jesus nos abençoe.